Salve meus amigos, eu sou Henrique Massaro e tô aqui para mais uma análise de The Sopranos, hoje falando sobre o 8º episódio da terceira temporada, He is Risen. Se você não me conhece, eu faço análise de The Sopranos já há algum tempo, tenho análise de todos os episódios da série até aqui e eu tô aqui no canal semanalmente analisando mais um episódio, a gente vai chegar até o fim da série. Vai demorar um pouquinho, mas toda semana eu tô aqui falando sobre algum episódio incrível dessa série que mudou para sempre a história da televisão, certamente uma das melhores séries de todos os tempos. Então, se você não conhece, se inscreva aqui no canal, já deixa um like nesse vídeo para fortalecer o algoritmo do YouTube e a gente ser cada vez mais recomendado e fazer com que mais pessoas conheçam essa série fantástica. O episódio de hoje, como eu disse, se chama He is Risen e ele se chama dessa forma por alguns motivos, tá? Primeiro por conta do namorado da Janice, aquele cara que sofre daquela síndrome que acaba pegando no sono a qualquer momento. É muito engraçado eles terem inserido esse cara. E ele fala isso, He is Risen, quando o Jack chega na casa dos Sopranos, ele fala essa frase se referindo a Jesus. Mas também tem outros aspectos, né? O fato do Didi, do Didi, que é o capitão que vai morrer nesse episódio, né? Ele, enfim, ascender aos céus, porque ele vai morrer. O Ralph ascender a capitão, como ele finalmente consegue, desde que ele, né, que ele tá desejando, coisa que ele tá desejando há muito tempo. E porque também, né, voltando à questão de Jesus, né, de He is Risen, porque esse episódio foi ao ar pela primeira vez, ele estreou num domingo de Páscoa. Então tem todos esses elementos. O episódio ele é dirigido pelo Alan Coulter, diretor que já dirigiu diversos episódios de The Sopranos, e é escrito pela dupla Robin Green e Mitchell Burgess. Pra mim, possivelmente aí a melhor dupla de roteiristas de The Sopranos, né? O casal Robin Green e Mitchell Burgess, e sempre, claro, com a supervisão do grande David Chase. O episódio, ele vai se focar muito nas relações e ele vai ter, eu diria que dois arcos principais. A gente vai ver finalmente a relação Jack Jr. e Meadow Soprano evoluindo, mas também a questão do Ralph Cifaretto, eu acho que é a principal. Essa questão do Jack com a Meadow, ela é muito marcante, já começa na primeira cena do episódio, que é o Jack tá numa festa da faculdade da Meadow, e ele se tornou o distribuidor da festa, ele é que tem êxtase pra dar e vender ele pra todo mundo, e claramente ele dá pra Meadow, que tá no momento menos certinha dela, depois dela ter namorado ali o David, que era o cara que irritava o Tony pelo fato dele ser negro, era um cara todo certinho. Agora a Meadow tá numa fase um pouquinho mais transgressora e não por acaso é a fase em que ela vai se juntar com o Jack Jr. O Jack Jr. é Você sabe o desprezo que eu tenho por esse personagem, mas esse é um episódio em que ele mostra bastante as suas características desprezíveis, mas é um episódio em que ele tá bem, assim, o ator não tá mal e tal. Por exemplo, eles estão se pegando ali, né, e a Meadow tá muito drogada, bêbada, enfim, ela apaga na cama. E por um breve momento a gente chega a pensar que ele vai fazer alguma coisa, tipo, de violar ela mesmo. O que ele não chega às vias de fato, mas ele sim viola a Meadow, ele sim faz alguma coisa, né? Ele olha por baixo da blusa dela com ela apagada, que é obviamente né, uma violação ao corpo dela ali. Mas ele não chega às vias de fato. Isso mostra já bastante um pouco da índole do Jack Jr. A gente aí sim vai ver a relação, essa outra relação que é a mais importante do episódio, Tony e Ralph Cifaretto, tá? Lembrem que o Ralph Cifaretto nos últimos episódios, ele matou a Tracy em pleno lado de fora ali do Badabing, o Tony espancou ele na frente de todo mundo e tensão foi criada. O Tony é o chefe, porém o Ralph é um membro, enfim, e tudo isso vai ser desenvolvido nesse episódio. Porque o Ralph, ele é um cara muito difícil, ele não baixa a cabeça como deveria pro Tony. Eles estão no cassino jogando, todo mundo chega e vai cumprimentar o chefe, né? Vai cumprimentar o Tony Soprano. Menos o Ralph. O Ralph demora e tal, eles se encaram numa cena que lembra muito cena de faroeste, tipo meio Sérgio Leone, assim, coisa que já foi usada em The Sopranos, como eu falei. Eles se encaram com close-ups ali por alguns momentos, uma cena bem legal. E aí, finalmente, o Ralph cumprimenta o Tony.
E aí o Tony, ele dá uma... Ele baixa um pouco a guarda, ele oferece uma bebida pro Ralph. E o Ralph nega, ele diz hoje não. Isso é visto por todo mundo como um desrespeito. E aí o Paul já pula falando pro Tony, vamos matar esse desgraçado. O que pode nos levar a crer no momento, olha como o Paul é leal ao Tony e tal. É um pouco, mas como o próprio Silvio vai dizer pro Tony, o Paul fez essa questão logo porque o Ralph, ele ainda não é... ele ainda não é capitão e ele ganha mais que o Paul. Ele ganha mais para a organização. Ele é um cara que lucra muito com os negócios que ele faz, mais do que o Paul. Então ele é uma ameaça para o Paul também. E aí, de novo, o Tony e o Silvio estão conversando sobre isso, sobre o fato de ele ter matado a Tracy. E o Tony fala, ele desrespeitou o Bing, o Bada Bing. Ele não diz logo de cara, ele matou uma menina, isso é um absurdo. Ele vai dizer depois, mas primeiro ele fala, desrespeitou o Bada Bing. Aí o Silvio fala, tudo bem, ele foi banido lá, ele não vai poder ir mais. Mas isso é louco, mas mostra como são as regras deles ali. Ela não era sua parente, não era sua mulher e não era nem sua amante. E ele é um membro da máfia. E aí o Silvio quer que ele peça desculpas, né? O que é muito louco, assim, tipo, pra nós é óbvio, ele matou uma jovem ali, né? A troco de... Né, que tava grávida do filho dele. Ele devia ser morto. Porém, para aquelas regras ali, isso não é tão simples. E aí, enfim, eles estudam maneiras de conseguir se conciliar com isso, mas tá difícil de conseguir, né? E em meio a tudo isso, eles estão às vésperas do Dia de Ação de Graças. Olha que coisa bonita. E como eles... o Ralph deve ir passar o Dia de Ação de Graças com a Rosalie, com a mulher dele, na casa dos Sopranos. Dia de Ação de Graças que é comemorado, aliás, por perus que tiveram suas rotas desviadas, né? Eles roubam os perus que vão ser assados. O Chris ainda faz uma piada bem engraçada. Os perus não têm senso de direção, eles estavam indo para um armazém, acabaram aqui, olha como é que isso aconteceu. Isso é engraçado. Mas enfim, todo mundo tá falando dessa questão, dessa treta do Tony com o Ralph. Inclusive o Hash, que é o grande conselheiro do Tony, vai falar sobre isso. O Tony tá visivelmente irritado com essa situação toda. Ele tá tomando remédio pro estômago e tal. E ele chega em casa e fala assim, não desconvida a Rosalie, o Ralph, não é pra fazer, inventa uma desculpa, não tem problema. E a Carmela obedece, né? Paralelamente ao que tá a esse período de festas e essa treta, o Tony vai encontrar uma maneira pra relaxar. Como o Júnior vai sugerir pra ele logo depois e vai culminar num final brilhante do episódio, ele vai encontrar uma maneira pra de repente dar uma relaxada, espairecer. Ele sem querer ele encontra na sala de espera da doutora Melfi uma outra paciente, a Melfi fez uma confusão nos horários, que é a Glória Trillo, né, uma das novas amantes do Tony Soprano. Assim, já nessa cena a gente logo de cara vê a conexão que se cria entre eles. O Tony acaba ficando com a sessão, e na sessão de terapia ele começa a revelar pra Melfi que ele tá lendo A Arte da Guerra, do Sun Tzu, o livro que foi sugerido por ela lá, acho que na primeira temporada. E ele tá realmente aplicando as táticas de guerra ali do general, né? Então ele começa a falar da questão do Ralph e tal. E tem um momento que é bem legal do episódio, que a Melfi, a sessão deles ficou pra noite, né? Na verdade, a Glória ficou com a sessão das 3 da tarde, né? Que é o horário clássico do Tony, e o Tony ficou para as 19 horas. E aí quando termina a sessão, o Tony fala, tá escuro aqui, quer que eu te acompanhe até o carro? Que é uma coisa que nos remete, óbvio, ao fato dela ter sido abusada, né? Episódios atrás, justamente nesse horário noturno que ela estava indo até o carro dela, na garagem ali. Então o Tony oferece uma proteção para ela que ela muitas vezes cogitou pedir para ele e não pediu porque isso violaria alguns valores dela, e que ela não pede agora, ela recusa, por mais tentador que seja para ela. Mas olha como isso faz ela gostar tanto desse paciente, porque ela mais tarde na terapia dela, ela vai começar a reclamar dos pacientes, fala que a Glória é insuportável, que fica ligando para ela às 3 da manhã e tal. E ela diz, eu estou ferida, o que aconteceu comigo, eu fico dando conselhos para essas pessoas, ajudando elas, mas ninguém se importa com ninguém sabe o que aconteceu comigo, eu não posso me abrir e tal.
e o Tony, sem que ela se abra, é o único que parece se importar, assim, oferece ajuda, justamente a ajuda, talvez ofereceu o carinho que ela mais precisasse, que é tipo acompanhar ela até o carro. Então ela ainda fala, eu tive vontade de abraçar ele e chorar. Então isso é um momento revelador para, né, para a construção da própria Melfi. Voltando ao Dia de Ação de Graças, a gente tem um momento na Casa dos Sopranos que é muito. Até destoa do episódio e destoa de Sopranos como um todo. The Sopranos não costuma fazer uso desse tipo de recurso que faz aqui. O Tony olha pra Meadow e a gente vê ele vê ela se mexendo em slow motion. E é um slow motion somado a um flashback da Tracy. Uma coisa muito rara em The Sopranos, que eu acho que funciona bem legal aqui, mas que a série não costuma usar esse tipo de artifício. E aqui faz justamente pra mostrar esse paralelo que foi ao longo do episódio todo da Tracy, que a Tracy foi morta, foi construído esse paralelo entre a Meadow e ela, e aqui o Tony finalmente tá, provavelmente ele fez essa associação lá no episódio, e aqui ele tá de fato pensando assim, putz, poderia ser minha filha e tal. E ele ainda fala aquela frase pra ela, você sabe que eu te amo mais do que tudo no mundo, não é? Então, enfim, o quanto isso tá mexendo com ele, né? A aproximação do Jack Jr. e da Meadow continua. Ele sai do Dia de Ação de Graças e vai até a casa dos Sopranos e pede pra sair com ela, ela aceita. A Janice ainda tem um momento engraçado que é uma soprano e um April e suspira assim, porque, meu Deus, eu podia ter sido isso com o Rich, mas ele me bateu e eu baleei ele, matei ele, né? Enfim, a relação Jack Jr. com a Meadow, pra gente poder concluir um pouco esse arco aqui, é diferente daquela tinha totalmente com o Dave. Primeiro que ele quer, claramente ele quer sexo com ela e fica insistindo nisso e tal, e ele fala uma frase absurda, tipo, você não, vamos lá pra casa do Dove, que é o amigo dele, você não vai comigo, mas você ia com aquele negro, né? Mostrando que esse racismo não era só o Tony, tipo, nessa comunidade toda. E ela, diferentemente do que quando o Tony falou, ela não fica braba aqui. Do Jack Jr. ela aceita. Então eu acho muito que essa relação da Meadow com o Jack é muito assim. A Meadow talvez é uma jovem que ela se esperava dela e ela esperava sempre uma vida diferente da mãe dela. Né, fora de uma relação com um criminoso. Ela é inteligente, ela tem boas notas, ela foi pra faculdade, ela vai ser alguém muito, muito grande por conta própria. Porém, talvez exista alguma coisa dentro dela que leve ela para esse caminho, assim, de viver uma relação parecida com as relações que ela se acostumou a ver a vida inteira, da Adriana com o Christopher, da mãe dela com o Tony, dos amigos da família e tal. E o Tony gosta de ver eles juntos. É muito louco isso, que o Tony, ele não queria ver ela com um jovem negro, mas com o Jack, que é um cara... Tudo bem, ele acha que o Jack tá na faculdade e tal, mas que é um cara extremamente problemático, ele não vê problema porque ele é gente como a gente, assim, ele é um dos nossos. Então, eu acho que isso é uma relação... das relações todas que ela vai ter, eu acho essa, apesar de eu não gostar do Jack Jr., eu acho essa a mais interessante, e eu acho que esse é o namorado de todos que a Meadow mais gostou em toda a série, tá? Né, baseado... fora a relação com a Meadow, o Jack tá nessa questão de vender êxtase ainda, que vai se tornar uma questão aí no próximo episódio, né? Enfim, mas eles estão mantendo a relação, depois eles ainda vão sair, ela vai roubar o carro dele de brincadeira, vai se acidentar com o carro, e isso por algum motivo vai unir ainda mais os dois. Bueno, terminado o namoro adolescente aqui, vamos voltar pro que importa, que é o arco do Tony com o Ralph Cifaretto, né? A coisa continua a ponto de a gente vê no Badabing lá isso volta assim, eles começam, tá todo mundo falando do fato do Tony ter desconvidado o Ralph pro Dia de Ação de Graças, e o Didi Sestoni, que é o cara que virou capitão, é o chefe direto ali do Ralph, e que não sei se ele deveria ter sido nomeado, talvez deveria ter sido o Ralph por merecimento. Ele tá realmente estressado com tudo que tá acontecendo. O cara tá com olheiras, tá com prisão de ventre, e essa situação com o Ralph provavelmente tá estressando bastante ele. E, paralelamente a isso, o Ralph tá mexendo os pauzinhos pra
ou se reconciliar com o Tony ou fazer uma atitude mais drástica. Ele vai até o Johnny Sack, um dos chefes de Nova York, e começa a falar sobre isso, né? Tipo, é engraçado também que ele diz, qual o problema de eu não ter aceitado um drink? Eu não estava com sede. O que eu fiz pra esse cara e tal? Aí ele fala de trocar de famílias e tal. Ah, posso falar com o Carmine pra isso? E o Johnny diz, o Carmine não faz ideia de quem tu é. O Carmine é o principal chefe de Nova York. E o Johnny Sack começa a agir por baixo dos panos para tentar resolver a situação. Ele vai até o Tony. é, Porque assim, o Johnny Sack ele é um cara muito mais pragmático do que esses caras. É um cara muito mais profissional, até a gente pode dizer. Ele tá preocupado com o quê? Com a construção lá da esplanada de Nova Jersey, que vai gerar milhões e milhões para a organização. Enquanto isso, os caras estão preocupados com uma rixa interna, uma treta, uma fofoca e tal. Então, para ele, eu acho que isso é meio inconcebível. Tanto que ele mente pro Ralph. Já falei com o Tony, tá tudo certo, vai encontrar com ele que vocês vão se reconciliar. E não, na verdade, ele não falou com o Tony, né, não do jeito que o Ralph imagina, porque o Tony tá... Eles têm esse encontro, o Tony tá jantando no Vesúvio sozinho, sendo guardado ali pelo Silvio, pelo Chris e pelo Paulie. O Ralph chega, pede pra sentar e o Tony sequer permite que ele sente, assim. Fica só ouvindo que ele tem o pedido de desculpas dele e concorda em silêncio. E é uma cena muito constrangedora, assim, o Ralph implorando por perdão, né? E aí, obviamente, não termina aí. Ele vai até o John de novo e tem uma cena... Essa cena é bem... Mostra bem isso que eu tô dizendo. O Johnny Sack preocupado com a construção da esplanada, vendo a notícia do negócio na TV, e o Ralph falando nos ouvidos dele sobre a rixa com o Tony. A situação do Didi e do Ralph começa a ser comentada, ela está sendo comentada por todo mundo, essa questão do Ralph, e o próprio Júnior, que quer desempenhar aqui um papel de conselheiro do Tony, e às vezes ele é um pouco informalmente isso, né, o Hash é o grande conselheiro, mas o Júnior é um cara que o Tony ouve em alguns momentos, começa a falar um pouco sobre isso com ele também. Primeiro, só um parênteses, tá? O Tony pergunta, meu avô, no caso do teu pai, trabalhou com alguém chamado Trilo? Ele tá falando, né, da Glória, por causa da Glória Trilo, que ele vai se envolver em breve, né, a vendedora lá da Mercedes. E é engraçado isso, porque, tipo, talvez pelo fato de ser um sobrenome conhecido, não sei se Trilo seria italiano, talvez sim, o Tony se interessou mais por ela. Não sei, é um momento muito breve que passa em seguida, assim mesmo, mas que chama atenção. E aí sim eles começam a falar sobre o que fazer. E aí ele fala, tá, o que eu faço então? Ele diz, tu precisa... Se eu tirar o Didi, o que acontece? Ele, tu vai passar a imagem de indeciso. Mas também não posso botar o Ralph de capitão agora. E aí o Júnior diz, bem-vindo, ser um chefe é isso. Aí ele fala, uma coisa que vai voltar lá na frente. Você governa o barco como consegue, às vezes é fácil, às vezes você bate nas pedras, enquanto isso você encontra prazeres aonde você consegue. E aí, na verdade, o que acontece é que o universo resolve pra ele, né? Porque o Didi Sestoni, que é o capitão, tá com a sua prisão de ventre lá, preso no banheiro, e ele acaba morrendo de infarto, né? Ele é um cara que tinha uma doença de coração, e aí é até muito... Chega a ser engraçado a cena no velório dele. Tony tem que tomar uma decisão, tem que botar alguém de capitão daquela equipe ali. E aí ele olha os três caras que estão sentados ali, porque é basicamente os três patetas, o Vitus Patafori, tem o Eugênio Pentecorvo, um outro cara que agora não lembro o nome, e o Ralph Cifaretto ali, o quarto elemento, que é o único que tem talvez essa capacidade. E aí, lá novamente no Vesúvio, o Tony encontra com o Ralph, manda ele sentar dessa vez e diz, vou te fazer capitão. E o Ralph ainda insiste, tipo assim, preciso saber se foi por mérito e tal. E o Tony diz, cara, tu queria isso, conseguiu, te contenta com isso. E aí o Ralph diz, então vamos tomar um drink agora. E aí dessa vez o Tony se nega a tomar um drink com ele, né? O Tony, ele, por fim, ele vai aí até a concessionária lá da Mercedes e ele vai fazer um test drive com a Glória e consegue ter e começa a ter essa relação com ela, sobre a qual a Melfi já vai suspeitar, porque eles estão deitados lá depois de terem tido uma relação, e a Glória liga pra Melfi pra desmarcar a consulta e ouve a voz do Tony no fundo, né? Provavelmente, e suspeita que é ele. E aí, olha que louco, eles têm esse caso justamente no barco do Tony.
Né, e quando a câmera vai saindo, mostra o barco, mostra a Mercedes parada ali e toca uma música chamada The Captain, da Casey Chambers, que fala sobre isso, tipo, né, sobre navegar e tal. E é justamente o que o Júnior mandou ele fazer. Tipo, ser chefe é isso. Você governa o barco como consegue, às vezes é fácil, às vezes você bate nas pedras, e enquanto isso você encontra prazeres aonde pode, que é exatamente o que o Tony tá fazendo. Beleza, gente? Esse foi o meu vídeo de análise do 8º episódio da 3ª temporada de The Sopranos. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e tchau! Things ain't been the same since the blues walked into town, but you